Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando o Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar e de saúde. Saúde também está relacionada ao meio ambiente. Estamos em meio ao verão amazônico, onde o período de estiagem deixa o calor mais intenso e o ar mais seco. E é neste período que acontecem as queimadas e que fazem tudo piorar. O que é irônico pra gente, não é? Já que moramos dentro da área da maior floresta tropical do planeta, chamada de pulmão do mundo. E respiramos fumaça? Para nos explicar os problemas que o ar seco e a fumaça podem causar à nossa saúde e como podemos nos prevenir, nós convidamos mais uma vez para participar conosco a doutora Luciana Freire, que é alergista e imunologista e é muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Satisfação em vê-la mais uma vez. Obrigada pelo convite novamente. Porque, infelizmente, né, a situação ela se repete todos os anos. Estamos em meio às queimadas, o início das queimadas, da fumaça e todo mundo sofre os impactos desta situação, né? Sim, sim. Aqui é recorrente isso, né? Aqui a principal contribuição da nossa região são as queimadas, né? A gente não tem indústrias, mas nós temos automóveis, não em grande quantidade como nas grandes capitais, mas aqui a nossa contribuição são o pasteio, né? Nós temos uma região agrícola importante, também tem os manejos que são prejudiciais para o nosso clima. De maneira abrangente, o ar que nós brasileiros respiramos, ele é saudável? Então, pelos estudos, aparentemente não. Os estudos apontam que 9 em cada 10 pessoas respiram um ar que não é de boa qualidade, né? E eles medem isso como? Eles pegam as partículas que estão no ar e eles priorizam essas menores, que são quase invisíveis aos olhos, né? E eles quantificam isso. E aí, em cada região do mundo, eles comparam as cidades. Então, o ideal seria esse material particulado ser menor que 20, por exemplo. E em São Paulo, a média é de 36. E na América Latina é 44. Então, você pode perceber assim que nós não estamos respirando um ar tão limpo. A gente não tem dados específicos aqui da nossa região, né? Não, porque a gente precisaria de uma ONG que tivesse cadastrada com a Organização Mundial de Saúde, que tivesse um equipamento para medir a qualidade do nosso ar. Desse estudo participaram 45 cidades do Brasil. Desses 45 cidades, 40 estavam fora dos parâmetros ideais. Então, a gente tem uma média aí. A gente sabe que a nossa capital, que Porto Velho é uma das capitais menos arborizadas no Brasil. Isso afeta diretamente na qualidade do ar que nós respiramos? Isso é muito triste, né? Porque aqui a gente poderia ter mais parques, né? Ter mais arborização dentro da cidade, né? E a gente tem essa cultura mesmo de tirar as árvores, mas o fato é que a própria sombra delas diminui o calor, né, dentro da cidade, que tem muito cimento, a gente tem muito asfalto, mas elas também contribuem para a retirada do CO2 do ar pela fotossíntese, né, e elas também contribuem para diminuir a sensação do efeito estufa. Então, menos vegetação significa maiores temperaturas e mais efeito estufa. Além da falta de arborização, esse período do ano aqui no nosso estado, ele é bem complicado. A gente percebe o reflexo disso, é visível também aos nossos olhos, né? Aliado ao tempo seco, as queimadas, elas estão por todos os lugares. É mais crítico pra gente? Então, aí entra a nossa cultura, né, e o ciclo do ano na nossa região, né? Nessa época tem um ressecamento da mata, né? Acontecem os incêndios acidentais, né? Isso é fato. Mas os não acidentais também contribuem demais, né? E aí acaba juntando tudo e piora muito a qualidade do nosso ar. Então, tem incêndios acidentais, aí tem o monitoramento das florestas, os bombeiros vão atrás e tal, mas aí tem a cultura dos agricultores, dos pecuaristas da nossa região, de manejo de pasto, que tem que queimar o pasto para ele ficar mais verde, né? Essa cultura de manejo de pasto tem que mudar, né? Também. Nessa época do ano, o número de pacientes nas emergências, nos hospitais, aumenta, doutora? Sim, com certeza. Inclusive de mortes prematuras, né? Criança, né, com pneumonia. A principal causa de morte em crianças menores de 5 anos é pneumonia. E o principal fator de risco é a poluição atmosférica. Não é a alergia, não é nada disso. É o ar que a gente respira. Infarto, derrame, tá tudo relacionado.
A impressão que eu tenho é que pneumonia parecia algo ainda tão do passado, né? Uma doença tão do passado, então ainda é uma realidade de mortes aqui no nosso estado? Sim. E no Brasil, né? Nas estatísticas, elas apontam ainda, infelizmente, uma alta incidência. Ela é a principal causa de morte em crianças nessa idade, principalmente para as crianças, né? Adultos sofrem mais com doenças respiratórias crônicas, né? Asma, DPOC são atingidos também. A poluição está relacionada a 30% desses casos de doenças respiratórias. Certo. A fumaça, doutora, ela tem substâncias tóxicas, a fumaça das queimadas? Sim, ela tem substâncias que vêm da queima dos combustíveis fósseis, né, que é o dióxido de carbono, da queimada, né, que é a fuligem em si, e das indústrias seriam sulfatos, nitratos, que juntando com água vira uma substância tóxica também para a chuva, né? Mas aqui a gente não tem tanta indústria. Nós sofremos mais com as partículas de gás, combustível queimado, né? E das queimadas em si. O trânsito de Porto Velho, ele já reflete numa poluição do ar? Eu diria que a gente não é comparável a uma cidade como São Paulo, né? E São Paulo tem muita indústria, né? Então, tem muito mais material particulado, né? Porém, a gente não pode desconsiderar que nós temos uma grande área verde e com grande área de pastoreio, né? Então, nós temos muita agricultura, nós temos gado de corte. O gado, ele também elimina metano no ar, né? As práticas de cultivo da nossa carne também é questionável, né? Então, o boi também causa poluição. Então, todos os fatores resultam numa problemática. Bom, estamos falando sobre qualidade do ar, sobre este período que é crítico e claro que você, cidadão, tem que fazer a sua parte para contribuir, para evitar a poluição do ar. Então, fica ligado no nosso programa, daqui a pouquinho nós estamos de volta, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com Viver Bem, falando sobre qualidade do ar, falando um pouquinho sobre o meio ambiente, porque gostaríamos de saber o quanto que o meio em que vivemos pode influenciar diretamente na nossa saúde. Então, a gente preparou uma animação bem bacana para você entender um pouquinho mais sobre o assunto de hoje. A cada ano, a poluição do ar mata mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo, a metade afetada pela poluição atmosférica. Os poluentes mais nocivos para a saúde humana na Europa são as partículas microscópicas em suspensão. Elas vêm principalmente das atividades agrícolas, da indústria, da queima de madeira e do transporte rodoviário. As mais finas, dos combustíveis, principalmente o diesel, são as mais perigosas. Penetram profundamente nas vias respiratórias, no sangue e podem conter metais tóxicos. O ozônio das reações químicas, sob efeito da luz solar, é um grande poluente, como os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos e solventes. A origem é o transporte rodoviário, a agricultura e a indústria. Reduz a fotossíntese e provoca uma inflamação nos pulmões e brônquios. Os óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio se formam principalmente durante a combustão. A indústria também emite dióxido de enxofre, benzeno ou amônia, além de metais pesados, chumbo, cádmio, níquel, arsênio e mercúrio. Acumulam no organismo e podem afetar o sistema respiratório, digestivo e nervoso. Bom, o vídeo foi extraído da AFP para que você entendesse um pouquinho mais a origem, que tipos de elementos são inalados, nós inalamos, né, com toda essa poluição. Então, aproveitando o gancho, eu já queria até perguntar para a doutora, a gente já entendeu ali que tipo de substâncias são inaladas, doutora, mas a inalação dessa fumaça, dessa poluição, ela pode causar infecções no trato respiratório ou disparar alergias no indivíduo? Sim, com certeza, Renata. Mas não apenas isso, né? Geralmente a população pensa que afeta mais o pulmão, né? Que é onde a gente respira diretamente essas partículas. Mas elas entram dentro da circulação, elas afetam o sistema como um todo. Elas são absorvidas pelos vasos e inflamam o corpo todo. Então, até que elas estão relacionadas com doenças cardiovasculares, né? Como infarto, derrame, né? Os estudos mostram que ela está relacionada a 25% das mortes por infarto.
mortes prematuras, pessoas jovens que não deveriam morrer naquela idade, né? AVC, né? Infarto cerebral, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é uma doença respiratória crônica, e a própria asma, né? E câncer de pulmão, né? 30% dos cânceres de pulmão. Então, ela é um assunto muito sério. Ela está relacionada a 1 em cada 8 mortes, está relacionada com a poluição. E vale um alerta ali para a poluição intradomiciliar, porque essa que a gente está falando hoje é a extra, mas em regiões da China, por exemplo, que é pior, né? A questão do combustível para queima de carvão, para aquecimento deles, né? Então, as mulheres, idosos respiram a poeira, respiram a fumaça dentro de casa. Problemas crônicos, né, como asma e sinusite, por exemplo, se agravam nesse período. Sim, tudo que está relacionado com a via aérea respiratória, mucosa ocular, né, irritação ocular, vai acontecer com muita frequência. Quanto maior a proximidade da queimada ou dessa poluição, para quem mora próximo a fábricas, em realidades de outros estados, ou cerâmicas, quanto maior a proximidade com essa fumaça, maior vai ser o efeito à saúde? Sim, já existem estudos mostrando isso, né? Quando você retira essa população de lugares próximos, ou então quando a qualidade do ar melhora, né? Porque isso às vezes é cíclico, há menos internações, há menos incidência de doenças. O sistema de saúde agradeceria isso. Deveria ser uma política de saúde pública para reduzir custos com saúde. Quem são os mais prejudicados, doutora? Então, as pessoas com doenças crônicas, né, como eu falei, DPOC, asma, doença cardiovascular, né? E as mulheres, crianças, idosos, gestantes estão também mais suscetíveis. Pela poluição também intradomiciliar, principalmente se usa lenha para queimar, para cozinhar, ou usa queima de óleo para gerar luz dentro de casa, né? Isso é um risco também. E os trabalhadores que ficam no ambiente externo. Crianças também aumenta o número de internações. Sim, sim. Aumenta doenças alérgicas. Já está relacionado também com aumento de asma, tá? Lugares mais poluídos têm aumento de crianças com doenças respiratórias, sendo ou não alérgicas. O que a gente pode fazer para combater esse problema, doutora? Já que, assim, parece que foge um pouco das nossas mãos, né? Parece que fica difícil para que eu possa contribuir de alguma maneira. Mas o que cada um poderia fazer para melhorar isso? Então, infelizmente, né, o ar que a gente respira não depende só de nós. Se nós tivéssemos ações individuais que melhorassem para nós a nossa respiração, a gente nem se importaria muito com o restante da população. Mas, infelizmente, a gente não tem como parar de respirar. O ar que a gente respira é de todos nós, né? Nós não podemos ser pessoas passivas, né? Mas isso depende de medidas públicas, né? Então, nós temos que ser mais ativos, né? Cobrar mais dos nossos governantes para que diminuam as fontes emissoras de gases poluentes, né? E isso reverte em políticas públicas, né? Um transporte público eficaz, né? Se você pensar que um ônibus carrega 40 pessoas, você tiraria de circulação já 40 veículos, 20 a 40 veículos de circulação, né? Outras coisas em relação à conscientização do manejo do lixo, né? A gente teria que fazer campanhas para que na nossa região não tivéssemos mais essa queima excessiva do lixo, que é uma cultura regional da gente, né? Cooperativas de reciclagem, a gente não tem nenhuma, né? Vamos acionar isso, né? E uma coleta de lixo mais eficaz, né? Manejo das florestas, né? Esse monitoramento, né? Tem que ser mais ostensivo. Aqui o apelo comercial para desmatamento é muito grande, né? Nós temos uma área muito rica, né? A agropecuária está crescendo no nosso estado, né? Os campos de soja vão começar a permear todo o nosso estado. Se a gente não começa a ter uma política, aí fica difícil. Nós temos que ser cobradores, né? E em casa, o que você pode fazer? A gente vai ensinar algumas técnicas, vamos dar algumas dicas para você melhorar a qualidade do ar dentro do seu ambiente domiciliar. Então não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos em meio ao verão
amazônico, onde o período de estiagem deixa o ar mais seco, o clima mais quente, as fumaças começam e fica difícil para todo mundo, né? Por isso estamos falando sobre qualidade do ar. Agora, algumas dicas, algumas medidas para que você, de repente, possa evitar problemas de saúde, possa amenizar tudo isso, porque não vai adiantar, né, doutora? Não é a solução de toda a problemática, mas pode reduzir os impactos. Ajuda, sim, com certeza. Então, assim, o que a pessoa pode fazer em casa, né, se está sentindo que o ar está seco, né, a umidade relativa quando abaixa de 30%, você já começa a sentir esses efeitos, né? Então, em casa, você pode ligar um nebulizador de água, igual esse daqui, né, que faz o jato, a umidade dentro do seu cômodo elevar, né, sair de 30 para 50, 60, então já alivia essa sensação para você. O umidificador é ideal ficar onde? No quarto? Pode ficar no quarto e é importante não ficar deixando ele num jato muito forte, tá? Que aqui ele tá no máximo, né? Mas se você for deixar ligado a noite toda, tem que ser no médio, tá? Para não deixar as paredes úmidas, porque aqui a proliferação de ácaros e fungos nas paredes é muito intensa. Então, cuidado com a velocidade se quiser deixar ligado a noite toda. Tá? Mesmo que eu tenha um quarto refrigerado com ar-condicionado, posso usar o umidificador? Isso, pode. E o ar-condicionado, ele retira a umidade do ar, então ele deixa o ar mais seco. Por isso que a gente, às vezes, sente a mucosa ressecada quando está num ambiente muito refrigerado, ele puxa a umidade do ar. Ele é usado, inclusive, ao contrário. Quando está muito úmido, você pode ligar o ar para desumidificar o ar. Então, significa que o ar-condicionado, que seria o nosso herói no calor, ele pode se tornar um vilão por conta mais ainda o ar. Deixa pior ainda o ar. Então, pode deixar ligado a noite toda, desde que não fique num controle ali de emissão. Não fique muito forte, porque aí ele também, nós temos a proliferação de fungos e ácaros. E aí, isso aqui acaba virando gotículas de água quando você excede o funcionamento dele. E aí gruda nas paredes, cai em cima dos móveis de madeira e aumenta a proliferação de fungos. Certo. Temos o nebulizador. Usá-lo somente quando o problema está instalado ou posso usá-lo de forma preventiva, doutora? Sim, ele é muito utilizado, né, pelas crianças, né? Você pode colocar só com soro fisiológico, ó. Tá vendo? Aí a criança coloca aqui, tá? E pode usar tranquilamente, fazer de 8 em 8 horas. Quando você sentir, às vezes à noite, antes de dormir, né, tá com a mucosa ressecada, pode ser usado. Se tiver indicação de usar alguma substância, algum medicamento, só com receita médica, tá? Para o nebulizador, se é uma questão somente preventiva, usar somente o soro. Aí não tem contraindicação, não precisa de prescrição médica para isso, tá? Certo. E aí também, se fosse uma ação preventiva, doutora, por exemplo, eu tenho uma criança asmática ou que já tem outros problemas respiratórios crônicos. Sim. Quero usar de forma preventiva para não agravar o quadro de saúde neste período. Sim. Qual seria a recomendação? Sim, uma criança que já tem asma e tal, ela pode usar isso preventivamente para umidificar as vias aéreas, tá? Mas se elas estiverem em crise, é necessário incluir uma medicação para fazer broncodilatação e ela tem que ter a receitinha dela, tá? Então, como forma preventiva, o soro é baratinho, tá disponível em qualquer farmácia, mas aí, se for inserir a medicação, somente com a autorização do médico, né? Somente com receita médica. A dica mais barata de todas, doutora, a água. Então, eu pedi a gente colocar um vaso de água aqui para ilustrar a necessidade da gente hidratar o corpo internamente também. Não adianta só fazer nebulização, não adianta só lavar, tem que também ingerir, tá? Hidratar por dentro o corpo, tá? Então, existe uma regra, doutora? Quanto de água eu devo beber por dia? Tem contas na medicina, né, fazendo conta para a criança, quanto que ela tem que tomar, mas em média, assim, 2 a 3 litros de água para um adulto, né, para uma criança, 20 ml por quilo, né, da criança, mas 1 litro, 2 litros teria que ser ingerido. Então, atenção, temos que beber água, beba bastante água e nada de substituir a água por chás, por sucos, tem que ser água. Levar a garrafinha na bolsa, né? Se não tem aquela preguiça de sair do ambiente de trabalho, tem a garrafinha. Algo que eu vejo que causa certa confusão na internet, principalmente com acesso às informações, e polêmica. A questão de fazer a lavagem com a seringa, doutora, de crianças. Então, existem várias técnicas, tá? A lavagem agora que nós estamos querendo divulgar
é o enxágue nasal, não é retirada de secreção. Quando a gente tem secreção, muco, plugs de muco dentro da mucosa da criança, aí nós temos que fazer pressão, tá? Eu sou a favor da técnica que faz pressão com o nariz, né? Colocando uma borrachinha na seringa, tá? Com técnica adequada, que o médico ensina, não tem risco de afogamento, não tem risco de a criança aspirar aquela água, tá? Mas o que a gente está querendo falar hoje é só de enxágue, né? Então, é mais aqui para inclinando mais para a asa do nariz mesmo, não precisa introduzir reto, nem introduzir demais, não é para engolir esse soro, tá? É para fazer um enxágue apontando aqui para a asa do nariz, tá? E faz um fluxo médio, um jato constante, não pode ser gota a gota. Com água ou soro, doutora? Soro fisiológico. Nunca usar água da torneira, tá? Sempre soro fisiológico. Sempre compra um soro menorzinho, porque o soro aberto dura só 7 dias, tá? Não é para ficar guardando o soro debaixo do armário, não. O soro tem um prazo de validade rápido. Eu sempre falo isso em consultório porque é comum nós guardarmos, né? Não vamos jogar fora até... Mas não, tem que usar em 7 dias. Ou guarda na geladeira, daí dura até uns 15 dias, tá? Certo. E se quiser mais praticidade, né, não quiser se preocupar com o prazo de validade do soro, não quer ter seringa, não gosta, pode ir no mercado comprar um soro que já vem pressurizado, tem várias marcas no mercado, né? Já vem, não está contaminado, ele já pode ser, bem mais portátil, né, mais prático. Esse é para lavagem, né, doutora? Também. Os dois servem para a mesma coisa. Agora, tá? E o hábito que as pessoas têm de usar descongestionante nasal? Então, isso também é um problema crônico, né, em consultório, né? A gente vê muitas pessoas usando cronicamente esse tipo de produto. Não é aconselhável, né? Se você tem uso constante desses descongestionantes nasais para desobstruir o seu nariz, você deve procurar um médico para avaliar qual o problema por trás disso. Porque isso leva a rinite medicamentosa, a atrofia da mucosa nasal, e aí o processo é mais complicado para reverter. Queria agradecer a participação da doutora Luciana. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. Agradecer a você de casa que sempre nos acompanha na tela da SIC TV. Ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Tchau, tchau.